Bom dia, amados irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para participar do nosso café da comunhão. Nós vamos estudar mais um pouquinho da palavra de Deus nesse de manhã de terça-feira. E nós estamos aqui muito agradecidos, primeiramente por esse dia que nos fez o Senhor, e por isso nós estamos alegres por podermos acordar, por termos mais um dia para viver. Nós queremos agradecer ao nosso pastor Sérgio Passos e também à irmã Cirene, que é a responsável pela oração na igreja e pela oportunidade que Deus está me dando, né, de mais um dia poder dividir com vocês a alegria de viver o dia com o Senhor, de logo cedo estarmos buscando aprender a palavra e não só escutar a palavra, mas ouvir, o que quer dizer guardar. Quando a gente ouve com atenção, a gente guarda. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Bem, a lição de hoje está em 1 Pedro 4, de 7 a 11. Ela foi escrita por Daniela Soares. E o título é Dons para quê? Vocês sabem o que é dom? Dom de Deus? O dom que Deus nos dá? Você sabe o que é isso? Bem, o versículo que ela escolheu como versículo-chave é o versículo para que cada exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros. Dons para servir uns aos outros. Mas como é pequenininha, né? A palavra são 4 versículos, né? De 7 a 11, nós vamos ler, porque assim a gente vai ficar mais inteirado do contexto da palavra, que diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiro, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos do Senhor. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Lindo esse texto, não é? E é sobre ele que nós vamos pensar um pouquinho hoje. O nosso texto começa dizendo assim: a lógica do reino de Deus está sempre relacionada à mutualidade. A comunhão e cuidado mútuo entre o povo de Deus sempre foi tema das Escrituras. Desde o Gênesis, vemos Caim questionando o Senhor. Sou eu o responsável por meu irmão? Em Gênesis 4:9. Nós sabemos essa história, né? Caim, por inveja, matou Abel, porque a oferta que Abel entregou a Deus agradou muito mais a Deus do que a oferta que Caim entregou. Então, por ele ficar chateado, vamos dizer assim, né, numa palavra nossa agora, ele pegou e matou o irmão por invejar, por ficar entristecido e não saber lidar com aquele sentimento. E ele, quando ele foi questionado por Deus, claro que Deus sabia, né, meus irmãos, que ele havia matado o irmão, mas Deus queria saber até onde iria a disfarçatez, até onde iria a maldade no coração de Caim. E ele pergunta, né, Caim, eu não estou vendo Abel. Cadê Abel? E Caim responde duramente para o Senhor: eu sou o responsável por meu irmão? Depois vemos nos 10 mandamentos, onde 6 deles são sobre o cuidado com o próximo. Aí a gente para e pensa, né? O mundo hoje, cada um está pensando praticamente só em si. Infelizmente, a gente vê as pessoas, cada um pensando no seu bem-estar, cada um pensando em ter mais, cada um tentando, se puder ter vantagem nas coisas, passar a outra pessoa para trás e assim sucessivamente. Claro que desde que o mundo é mundo, nós sempre encontramos isso, porque o pecado existe no homem desde que Eva e Adão comeram do fruto do pecado. Mas nós vemos que a cada dia o mundo piora.
Quando Deus deu nas tábuas da lei os 10 mandamentos a Moisés, dos 10, 6 falam, né, em dons, no próximo, em servir o próximo. No versículo 12 do capítulo 20 de Êxodo diz assim: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Depois no 13 diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu bem. E por último, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, nós vemos que as leis das 10 mandamentos, 6 em relação ao relacionamento com o próximo. Ao chegarmos no Novo Testamento, é que as coisas ficam ainda mais profundas nesse aspecto. A orientação para a Igreja de Jesus é que os dons recebidos do Espírito Santo sejam usados em benefício do outro, ou seja, da Igreja. Por que do outro? Porque a Igreja somos nós. Então, eu, como igreja, tenho que cuidar do meu irmão, que também é uma igreja, né? A igreja somos nós. Qual é o objetivo do dom? Falando assim, né, que eu sou igreja, o irmão é igreja, todos somos igrejas, nós queremos dizer que o objetivo é a edificação do corpo de Cristo. É a soma da comunhão, é um buscando cuidar do outro para que nós venhamos a crescermos juntos nessa comunhão e nessa unificação, porque todos nós fazemos parte de um único corpo, que é o corpo de Cristo, tá? Como lemos no texto de hoje, a capacitação que o Espírito Santo der particularmente a cada um deve ser usada com a finalidade de... O que eu já falei? Qual o objetivo do dom? Servir o corpo de Cristo. Então, a capacidade é servirmos uns aos outros. Que isso fique bem nítido no nosso coração hoje. Nós estamos aqui, nós recebemos os dons de Deus através do amor dele. Ele nos escolhe, né? Ele nos escolhe, nos capacita para que nós venhamos a servir ao outro. Não deve ser motivo de autopromoção ou competição. Bem, vamos ver em Efésios 4, de 1 ao 6, alguns detalhes sobre dons. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, o prisioneiro do Senhor, quem está falando aqui? Paulo, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, os dons são distribuídos para que possamos viver em unidade. Há um. Enquanto há um, todas as coisas somadas vira uma unidade. Nós vivemos em uma unidade.
Como lemos no texto de hoje, a capacitação que o Espírito der, particularmente a cada um, ser dada com a finalidade certa, né? Com uma finalidade certa, servir ao outro. Não deve ser motivo de autopromoção ou competição, pois cada um recebe de forma e proporções diferentes. Às vezes, infelizmente, né, nós sabemos que tem irmãos que têm dons e até mesmo pela própria personalidade dele, né, ele se destaca muito naquilo que Deus deu ele para fazer. E, infelizmente, outros, né, nem tanto. Então, tem pessoas que ainda estão muito imaturas espiritualmente e elas se sentem, assim, colocadas em segundo plano. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu acho que o dom mais difícil da igreja, isso aqui é Tereza falando, tá? Tereza falando. É uma experiência minha. É o dom da oração. Todo mundo, não, porque o louvor é muito atingido, porque Satanás louvava. Devemos sim olhar para o outro e pensar: como posso servir a esse irmão com o dom que Deus me confiou? Como posso servir a esse irmão com o dom que Deus me confiou? Porque o Senhor, Ele nos deu o dom para que nós usássemos para a grandiosidade da obra que Ele tem nesse mundo, de salvação, de evangelização, de oração, de discipulado e por aí em diante. Então, cada um somos chamados para fazer a diferença naquela situação que Deus quer que nós venhamos a ser diferentes. A igreja cresce dessa forma, quando olhamos para a necessidade do próximo e buscamos supri-la. Consequentemente, o nome do Senhor Jesus é reconhecido quando seus filhos agem assim. E não é só para os irmãos da igreja, como a Bíblia diz, né? Primeiro os domésticos da fé, mas que nós possamos levar o dom, né? O servir a toda a humanidade, porque nós sabemos que muitas pessoas precisam, nem que seja de uma palavra, de um alimento, de um carinho, de um abraço. Quantas pessoas estão doentes, depressivas, precisando que alguém ouça, empreste o seu ouvido para ela poder falar, para ela desabafar. Hoje em dia, na correria do mundo, a gente vai deixando as pessoas de lado. Eu quero terminar a nossa lição em Mateus 22, do 36 ao 39, que diz: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhantemente, este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para nós amarmos as pessoas, para nós amarmos esse mundo, nós precisamos estar mergulhados no amor de Deus, que nos amou sendo nós pecadores, que deu seu Filho sem olhar nenhum defeito em nós. Ele deu seu Filho por amor. Maior prova de amor é essa. E nós, como discípulos de Jesus, como cristãos, né, que temos essa ordenança de Jesus de ir por todo mundo pregando o evangelho. Pai de amor, papai querido, nós te louvamos e te agradecemos por esse amor imenso que tu tens por nós, por toda a paciência que tu tens por nós de a cada dia nos ensinar como sermos melhores, como sermos mais santos, como, Senhor, mudarmos a nós primeiramente para depois nós podermos mudar esse mundo, através do nosso exemplo, através do que falamos, através do que fazemos, Senhor. Ó Deus de amor, tu nos destes dons, Senhor, que nós possamos colocá-los em prática, não para sermos melhores do que ninguém, mas para que teu nome seja exaltado através de tudo que tu venhas fazer
como nós que somos canais teus, Senhor. Ó Deus, usa-nos, ó Pai, usa-nos para a tua glória, usa-nos para o engrandecimento do teu nome, usa-nos como exemplo, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a desenvolver os dons que o Senhor nos dá, com amor, com alegria, perseverando, Senhor, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra os espíritos e as potestades do ar, Senhor. Ó Deus, que nós venhamos a cada dia vencer Satanás, Senhor, que se levanta, mas a tua palavra diz que ele se levanta para cair, Senhor. Ajuda-nos através dos nossos dons, sermos usados, Senhor, para fazer a tua vontade e que o teu evangelho a cada dia mais seja pregado e que o teu Espírito cada dia mais convença o pecador do juízo e que ele precisa entregar a vida dele a Jesus, mudar o modo de viver para que ele tenha vida eterna e tenha o Senhor como Salvador de sua alma. Em nome de Jesus nós choramos, te pedindo, Senhor, tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós te agradecemos por todas as bênçãos, principalmente do Senhor nos usar da maneira que tu quiseres, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.